Olá, bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, meios eletrônicos, os gêneros na televisão. Aula de número 11, faremos juntos ATM capítulo 4, exercícios de 7 a 10, TC capítulo 4, também exercícios 11 e 12. Questão número 7. Os debates políticos em época de campanha eleitoral apresentam formatos bastante variados. Às vezes, um candidato faz perguntas ao outro, às vezes, os jornalistas encaminham perguntas a ele, e há casos em que o próprio público pode questionar os candidatos. Em sua opinião, qual a melhor fórmula para que, de fato, o telespectador consiga conhecer melhor os candidatos e seus planos de governo? Justifique sua resposta. Bom, o mais importante o formato mais adequado seria expor o candidato aos leitores, de forma que ele estivesse disposto a responder às demandas da própria população. Ao mediador, caberia exigir dos candidatos que de fato respondessem às perguntas, ressaltando para o público todos os momentos em que isso não ocorresse. Questão 8. Apesar das diferenças de formato, todos os debates oferecem alguns minutos no encerramento do programa, para que cada candidato faça livremente suas considerações finais, reforçando a mensagem que julga fundamental em seu projeto público. Se você fosse candidato, o que você diria em suas considerações finais? Escreva um texto com esta fala, que não deve durar mais que 2 minutos. Eu coloquei para vocês um modelo aqui de um discurso que foi do nosso presidente Jair Bolsonaro, para que sirva de exemplo para vocês. Então, temos aqui, capitão da reserva do Exército venceu o candidato do PT, Fernando Haddad, o Globo, dia 28 de 10 de 2018. Conhecereis a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho, sempre tive a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocaram o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Instruções para as questões 9 e 10. Entre 2006 e 2010, foi ao ar na televisão o programa Irritando Fernando. Tratava-se de um programa de entrevistas em que se discutia como irritar pessoas, incluindo a apresentadora. Na época de estreia desse talk show, a jornalista Bia Abramo publicou a seguinte crítica na Folha de São Paulo: irritando o espectador. Lá está Fernando Young, que diz logo de início: esse programa foi feito para me irritar. Ah, bom. Então está explicado. Espera lá, está? Por que alguém iria irritar Fernanda Young? Justo ela? Ah, aparentemente é para ser engraçado? Sim, parece ser isso. É que um talk show mais um em torno do tema irritação, conduzido pelo ego descomunal de Fernanda Young, a apresentadora escritora encena situações irritantes do cotidiano, pretexto para fazer emergir seu enorme, mas cansativo talento de muxoxos, gestos impacientes, tiradas sarcásticas e discursos inflamados. A irritação de que é capaz, Fernanda Young só se aproximaria do humor se amparada pela dramaturgia e pelas interpretações dos os normais. Assim, em estado bruto, não tem a menor graça. Questão 9. A articulista não gostou do programa, o que fica claro nessa resenha. Para ela, o talk show só conseguiria irritar, na verdade, o espectador. Tomando por base essa leitura, redige um texto expondo o que irrita você na programação da televisão e por quê. Questão 10. Ainda usando o mesmo modelo,
Comente um programa que lhe agrade. O que o torna interessante? Por quê? Seja detalhista para, de fato, traduzir em palavras o que, segundo o seu julgamento, torna essa atração digna de elogios. Questão número 11. Considere os seguintes trechos de entrevistas. Entrevista com a escritora Susan Sontag. Veja, exposição demais à violência por meio de fotos e imagens de televisão pode levar as pessoas à indiferença e à passividade? A Susan. Essa foi uma ideia que comecei a discutir nos anos de 1970, quando escrevi meu primeiro ensaio sobre fotografia, que senti a necessidade de retomar agora. Naquela época, eu disse de maneira um tanto forte que as imagens poderiam, sim, nos tornar passivos. Hoje eu acredito que isso não é necessariamente verdade. As coisas só acontecem dessa maneira se a mensagem que acompanha a imagem for a de que nada pode ser feito. Se a mensagem subliminar for, sim, tudo é horrível, mas interferir está fora de nossas possibilidades. Aí leva você à passividade. E é preciso estar alerta também para a compaixão e a simpatia fácil que as imagens de sofrimento nos provocam. Esse tipo de surpresa é uma espécie de clamor, inocência, um álibi. Precisamos sempre questionar o papel da compaixão quando vemos algo terrível que está acontecendo longe de nós. Se não carregar consigo a ideia de que as coisas podem mudar, talvez você se torne realmente passivo e comece a pensar na realidade como um espetáculo. Entrevista com o cineasta Steven Spielberg. Veja, o que o senhor acha da tese de que a violência no cinema e na televisão estimula o público a agir da mesma forma? Steven Spielberg. Acho correta. Assistir à violência no cinema ou em programas de TV estimula muito mais o espectador a imitar o que vem do que assistir a ela ao vivo ou nos telejornais. No cinema, a violência é filmada com iluminação perfeita, em cenas espetaculares, em câmera lenta, tornando-se até romântica. Já no noticiário, o público tem uma percepção muito menor de como a violência pode ser horrorosa e usada com finalidades que não existem no cinema. Em um texto de até 10 linhas, compare os pontos de vista de Susan Sontag e Steven Spielberg sobre os efeitos da exposição do público a imagens de violência. 12. Com base nos textos da questão anterior, pense no modo como os telejornais têm abordado os temas ligados à violência. Você julga que essa abordagem pode levar as pessoas à passividade, uma vez que elas se acostumam com esse tipo de notícia? Ou mais, será que isso poderia incentivar comportamentos violentos? Escreva um texto de 10 linhas para ser publicado no site da emissora que transmite aquele telejornal, comentando esta questão. Muito obrigada por acompanhar a correção dos exercícios. Nos vemos então na próxima videoaula. Um grande abraço!